né? E botaram de mostra no cantar. Eu pensei, eu vou passar isso, uma assessora de canto para me ajudar, gravado tudo. Eu pensei, eu vou para a justiça do isso, eu vou fazer minha campanha. Depois que terminar, eu vou ver o que eu vou fazer. Só afastando ela aqui. É isso, sabe? Não, porque as coisas que vão acontecendo para te tirar do foco é um negócio impressionante. Toda hora acontece. E acho que é isso que eu digo que acontece, que nos divide. Porque daí eu te tira do foco, tu vai pra cá, daí tu passa a ser um problema. Porque daí tu tá pedindo outra coisa, né? Nós tínhamos um outro projeto. É um anteprojeto, né? É. Impressionante. Axé, 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 comunidade. Mãe Bete de Oxum, diretinho do Ilê Axé Umideuá, com vocês. Cafezinho do Batuqueiro. Com quem? Com Reginete Bispo. Hoje nós duas aqui para conversar sobre essa parte interna da campanha. Há um dia do pleito. Mas na real, né, Reginete, a gente não sabe. O nosso público não sabe e quer saber. Há tempos que eles vêm pedindo para mim e que eles perguntam como é que funciona uma campanha política. Amanhã é o dia decisivo. Mas hoje não é campanha, não. Hoje é uma conversa. Como é que acontece o pleito? Como é que acontece alguém ser candidato? O que que dá ali no meio? Todos esses dias, o que que a candidata passa? Compartilha a live, dê um joinha, que a Membete chegou. Cafezinho do Batuqueiro, com que roupa eu vou? Mais uma edição que hoje a gente fecha magnificamente com Reginete Bispo, candidata a deputada federal e que com certeza vai chegar lá. Reginete, toma teu lugar. Bem, uma saudação para os axenautas, cafeinautas. para os axenautas. Mãe Bete, uma alegria de estar aqui de novo com você. É sempre uma bênção ver aqui nesse teu lugar sagrado, né? Que é um lugar de paz, de muita harmonia, de muito amor. Então, para mim, mais do que uma honra, né? É um fortalecimento estar aqui junto com você, junto com os axenautas, né? E partilhando esse momento, né? Bênçãos dessa natureza, dessa África recriada, comunidade. Sim, sim, maravilhosa. E aproveitando também para dar para mim está sendo, embora a gente esteja na reta final da campanha, né? Amanhã é um grande dia, né? Para mim também é um momento aqui de fortalecimento, poder estar conversando com você, conversando com o nosso povo. Sempre é um momento de fortalecimento. Sempre é muito bom. Né? E como eu digo para vocês, comunidade, a Reginete já veio aqui várias vezes, algumas vezes, né, Reginete? Na primeira edição para a candidatura à vereança, esteve aqui conosco, e para senadora 2018 é suplente do país. Isso, senador Paulo É importante dizer isso, o que a Reginete tem feito e também como funciona a campanha. Eu disse para ela, Reginete, o povo gosta de saber essas coisas do interno. E eu sempre digo que essa casa aqui, que esse terreiro é uma África recriada. Então quando as pessoas chegam aqui, elas se sentem em casa. Elas sentem uma paz, um acolhimento dessa natureza, dessa Oxum, desse Xangô, desses orixás todos que estão aqui nos acompanhando. Mas eu quero contar para vocês uma coisa bem importante, para a gente começar essa conversa. A Reginete, essa semana foi notícia no país e no mundo como a mais nova candidata bilionária. Tinham 800 mil, 4 milhões, não sei o que, na conta dela. Reginete, fala sobre isso. E o que tu tirou desse dia que a Reginete virou bilionária? Mãe Bete, primeiro, acho que a gente tem que contextualizar isso dentro do mundo, do cenário político, eleitoral, de como a gente estrutura uma campanha, de como a gente se torna um candidato, uma candidata, né? Então, ser candidata, né? Ou estruturar uma candidatura
não é fácil. É algo muito complexo, porque quem está de fora do mundo político partidário, né? Acho que tu disponibiliza um nome bom, é candidata. Primeiro tu tem que disponibilizar um nome, querer ser, né? Ser aprovado no partido, na convenção do partido, né? Que é um nome adequado para concorrer, né? E depois disso, de aprovado, tem que ser registrado no Supremo Tribunal Eleitoral, e daí você tem que estar com uma vida ilibada, não pode ter do ponto de vista, né, tu não pode ter comprometimento. Nome né, do SPC, vamos falar bem sério. É só um pouquinho. Deixa eu limpar isso aqui, que isso aqui tá... Melhorou aí? Uhum. Não pode ter nome no SPC. Não, isso pode. Pode? Não pode ter feito mau uso do recurso público. Ou seja, não ter fechado as contas da campanha. Não pode estar condenada judicialmente. Né? Crime. E tu não pode estar respondendo, estar condenada, né? Isso não quer dizer, você pode estar respondendo processo, mas se você está condenado, não pode. Então tem uma série de coisas. Então, veja bem, para chegar a ser candidato, né, tem todo um processo. Depois de candidata, né, você tem que estruturar a tua campanha, né, a tua campanha eleitoral. E obviamente que isso aí vai determinar muito quem é você, né? Qual é a tua inserção na sociedade, o que tu propõe. Tu tem que ter um projeto político, tu tem que ter propostas, porque você vai dialogar com as pessoas e vai ter que convencê-las, né? Acreditar no teu projeto, né? E porque cada voto, né, é o que vai definir se você vai ser eleito ou não. Né? Mas para te comunicar com as pessoas, como é que você faz? Isso precisa de uma engenharia. Acho que a comunicação, como tudo na vida, numa campanha também é o coração da campanha. Porque você tem que comunicar, tem que dialogar, exatamente, com todos. Você tem que apresentar e as pessoas vão acolher ou não esse projeto. Agora, se você não tem as condições, né, para poder informar as pessoas, porque tu é candidato, né, que tu tem um projeto político, que você está comprometido com aquela pauta. No caso meu, eu estou comprometida com um Brasil sem fome, sem racismo e sem machismo. Como é que é? Né? Brasil sem fome, sem racismo e sem machismo. Isso são as pautas. Explica isso para a comunidade. A comunidade ela não sabe. Quando a gente fala assim, ó, olha, o candidato tem que estar conosco, ele tem que estar defendendo as nossas pautas. As nossas pautas é as nossas dificuldades, é isso? Isso. São os projetos que a gente defende, né? Mas para mim o slogan por um Brasil sem fome, sem racismo, sem machismo é um princípio que vai nortear todas as nossas ações, porque eu acredito que toda a barbárie que a gente vive, toda a violência, né, ela está centrada no racismo, né? No racismo que gera essa desigualdade profunda, essa violência contra a nossa comunidade, essa violência contra os ilês e tudo que vem do povo negro, né? Tudo é vilipendiado, tudo é diminuído, né? E a gente tem visto, a gente estava dialogando muito sobre isso, né? A violência que está contra os nossos ilês, né? Você disse, estão nos encostando na parede. Estão nos encostando no muro, na parede, a gente está sufocado, a gente está explodindo. A gente não aguenta mais essa violência contra os nossos ilês. Então, quando a gente diz sem racismo, a gente está falando disso. Enfrentar o racismo não é só denunciar o racismo. Enfrentar o racismo é ter uma política de saúde, uma política educacional que atenda às necessidades do nosso povo, que fale com o nosso povo, que o nosso povo se sinta pertencente desse processo. Né? Enfrentar o racismo hoje, para mim, é urgente que a gente faça um debate sério e tenha uma política séria de segurança, do sistema de segurança pública. Porque ainda é a polícia que mais mata os nossos meninos, as nossas meninas. É a polícia que mata. Então, quem é? Então, isso... Câmera de gás, pescoçada no meio da rua ao público para todo mundo ver. Como é que você vai enfrentar a violência policial se você não discutir o sistema de segurança pública, as instituições públicas? Isso é enfrentar o racismo. Né? Isso é algo concreto. Né? Como que a gente vai enfrentar o racismo se a gente não discutir? Se a gente não discutir
o direito de aposentadoria, a previdência, né, do cidadão e da cidadã, que para nós, os nossos mais velhos são seres sagrados, todos são, né, mas eles... Então a gente precisa envelhecer com dignidade, com salário justo, com condições, né, de viver bem a velhice depois de ter contribuído tanto para o mundo, para a sociedade, né? Isso é falar de racismo, porque quem mais padece, mãe, com a falta disso somos nós. Somos nós. E é por isso que tu te identificou tanto com o trabalho do senador Paim. Sim, o Paulo Paim, ele é uma referência, né, para nós no mundo da política, uma referência negra. Não só, ele é uma referência no país, por conta do trabalho persistente que ele tem feito na defesa dos direitos trabalhistas, na defesa do salário mínimo justo, né, na defesa do direito à aposentadoria, né. Ele tem trabalhado muito, trabalhou muito, o Estatuto do Idoso, né, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto... Tudo isso está no processo do Paulo Paim, não é? O Estatuto das Pessoas com Deficiência, né? E o Estatuto dos Povos Indígenas, que está lá e não, né, não sai, não avança, mas ele tem esse compromisso, né? Então, isso tudo é uma forma de enfrentar o racismo. Agora, a gente tem também vários projetos de lei, por exemplo, esse que regula os autos de resistência e que regula a ação policial, a abordagem policial para as pessoas negras, né? Que tá terrível, né? Tá terrível. Então, isso é enfrentar o racismo. Então, quando você vai apresentar a tua candidatura, você tem que levar tudo isso junto. Tem que discutir isso com a sociedade. Isso é o projeto. Reginete, vamos falar sério. Eu ouvi dizer, comunidade, você sabe quando eu falo eu ouvi dizer, porque eu já sei, né? Compartilha lá, dê um joinha. Cafezinho do Batuqueiro. A gente já fez o brinde? Já fizemos, mas podemos ligar de novo. Cafezinho do Batuqueiro. A gente sempre ouve dizer que tem as candidaturas CPFs. Essas candidaturas CPFs e outras candidaturas que os candidatos, né, se entendem como candidatos, mas não têm propostas. Funciona isso, Reginete? Funciona isso? Tem. De onde é que surge isso? Não, Porque amanhã, Reginete, é o dia da dobradinha. Fala aí só um pouquinho. Só um pouquinho. Amanhã é o dia da dobradinha. É o dia da colinha. Amanhã é o dia da colinha. Tá entendendo? Sim. E aí as pessoas vão lá com 2, 3 candidatos, gente que nem não tem projeto nenhum, que não tem objetivo nenhum, que cedeu o CPF. Existe isso? Existe. E tem muitos candidatos que estão ali, e que é o candidato da promessa, né? E promete, eu sempre digo que o seu candidato chegou e prometeu uma série de coisas, primeiro tem que ver se é da competência dele o que ele está prometendo, né? O deputado federal dizer que vai construir uma praça não é verdade, porque não é da competência dele. Ele pode ajudar a articular para que essa praça seja construída, né? Então não é da competência do deputado é legislar e fiscalizar, né? Sim. Entre outras coisas, mas fundamentalmente isso. Então tem muitos candidatos CPF, chega e promete um monte de coisas, uma porção de coisas absurdas, e o povo acredita e que não vai cumprir. Não vai cumprir porque não tem compromisso. Eu não acredito que alguém que nunca se dedicou, por exemplo, na luta antirracista, ou na luta contra o machismo, ou na luta contra, né, o desemprego, pela valorização do salário, vai dizer que vai fazer isso e vai fazer. Não vai, porque tu precisa... tudo na vida é um conhecimento que você vai acumulando. Se você nunca fez na vida, como é que tu vai prometer agora que, se você for deputado, tu vai fazer? Então, importante, né, olhar a trajetória, a história de vida da pessoa, né? Um grande empresário que diz que vai melhorar a vida dos trabalhadores, olha lá como é que ele trata os empregados. Então você está falando do delírio legislativo, é isso? Estou falando de como, né, o nosso povo é enganado, né? E da importância nesse período tão importante que a gente vai decidir quem vai legislar, quem vai governar o nosso país, o nosso estado, quem vai cuidar
de nós, das políticas públicas, do orçamento público, saber em quem está votando realmente, em que projeto está votando. Por exemplo, tem determinados candidatos que dizem, defendem a liberdade econômica. Você ouve, é uma palavra bonita, né? Liberdade econômica. O que quer dizer isso? Né? Todo dia a gente ouve na TV, ouvia, né, os candidatos defendendo a liberdade econômica, que aliás é também uma agenda do atual presidente. Liberdade econômica quer dizer que o Estado vai desaparecendo, desobrigado. E a economia vai dirigir tudo, inclusive vai definir a política de educação, de saúde. Privado, né? É privado. É isso, capital privado. Então, o Estado não precisa mais dar os medicamentos, sabe? Estado mínimo. Não precisa mais dar aquele medicamento que as pessoas têm que pegar lá no posto de saúde porque não tem dinheiro para comprar. Pior, ele vai repassar o recurso público para essas pessoas gerirem e administrarem. E como está acontecendo na saúde aqui de Porto Alegre, que a gente não encontra mais pediatra, não encontra mais clínico geral, o básico, né? Porque está tudo privatizado. Agora, o empresário, ele quer lucro. Ele quer lucro. Então, como é que vai ter lucro em cima de um direito fundamental que o cidadão tem, que é de saúde e educação? Por isso que existe o Estado. O Estado existe para garantir isso. Então, quando você ouve falar em liberdade econômica, você já sabe que é disso que está se falando. É uma palavra bonita e que as pessoas vão, liberdade, né? Para nós, essa é liberdade. Mas é liberdade para o capital, para o grande, para o rico poder usar o recurso que vai para a cidadania, para aqueles que precisam de política pública, administrar do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser, por exemplo, com certeza. O SUS, em seu benefício. As pessoas dizem que o SUS precisa ser privatizado. O SUS, Sistema Único de Saúde, que é a saúde pública, precisa ser privatizado. Não pode ser privatizado, não que pode vai ser ser melhor administrado. Não pode ser privatizado o SUS, exatamente, exatamente. Aí você pergunta, qual foi o papel dos planos de saúde na pandemia? Qual é o papel dos planos de saúde quando a pessoa envelhece, quando a pessoa fica com doenças crônicas? Quem tem condições de pagar um plano de saúde se o leite está quase R$10, Reginete? Nós não temos condições de comprar medicamento. Muita gente paga o plano de saúde e na hora que o cidadão mais precisa, o plano não funciona. E também vai para o SUS. Né? Então, como é que tu vai privatizar a saúde pública? Não pode. Então, isso que a gente precisa ficar atento quando o candidato está se apresentando. Qual é o projeto dele? Qual é o projeto para o país, para o nosso estado, para o nosso município? Né? O que ele está defendendo? Porque não adianta depois que votou, que o voto caiu na urna, não tem mais volta. Acabou. Né? Então, tem uma consequência grave, como todos esses retrocessos que nós vivemos. Reginete, o que é essa pobreza na rua? O que é essa pobreza dentro de casa? Eu gostaria que tu falasse, a Reginete era dona de casa, pessoal. Vocês têm que olhar a Reginete como uma pessoa comum, que é articulada, que é uma pessoa que vem na militância preocupada com todos nós. Mas ela é uma dona de casa. Tu vai ao supermercado, Reginete? Vou, supermercado. O que tem acontecido? Vou à feira, tenho filhos, tenho casa para cuidar. Então, é a história de todas nós mulheres, especialmente nós mulheres negras, né? A gente faz política, faz militância, trabalha, mas nós temos a vida doméstica, a vida do lar, da família para atender. É cada ida no supermercado? É um absurdo. É um absurdo. Vamos falar disso, hoje a cesta básica, quem ganha o salário mínimo, que a maioria dos trabalhadores ganha o salário mínimo, alguns ganham o salário mínimo, quem está hoje na informalidade, né? O salário mínimo não garante uma cesta básica para uma família de quatro pessoas, né? Especialmente Porto Alegre, que é uma das capitais mais caras, né? E Porto Alegre é a capital mais cara e é a capital mais perigosa para uma pessoa negra viver. Sim, muito segregacionista, ainda mais agora com a ascensão do fascismo, desse projeto do nazismo aqui no Rio Grande do Sul muito nazismo forte. Muito forte. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, para o supermercado, tu não garante comida na mesa. Por isso que a gente colocou no meu slogan por um Brasil sem fome, sem racismo e sem machismo, sem fome porque a comida, o alimento
ele é o básico, é o mínimo necessário para a pessoa viver, né? E nós acreditamos, e a nossa tradição diz isso, né? A mesa tem que ser farta. A mesa tem que ser farta e tem que ser de qualidade, né? Tem que ser de qualidade, né? E aí, eu acho que o presidente Lula, né? Ele é muito feliz quando ele diz que ele quer ver, né, cada família voltando a poder no final de semana ter o seu churrasquinho, a sua costelinha, ter a sua picanha, enfim, porque é o mínimo que o ser humano, que qualquer ser vivo precisa, é o alimento, né? E o alimento com qualidade. O que hoje está sobrando? Nós temos no Brasil hoje 33 milhões de pessoas com fome crônica, ou seja, quer dizer que elas não vão comer nada durante o dia se alguém não alcançar. Só se alguém Repete oferecer. isso, repete. 33 milhões de pessoas com fome crônica. Quer dizer, elas só vão comer alguma coisa se alguém der alguma coisa para elas comerem, porque não tem acesso à alimentação. E 60 e tantos milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, ou seja, elas não conseguem fazer 3 refeições por dia, né? Então, essa é a realidade do Brasil hoje. Por isso que eu coloco com tanta contundência o enfrentamento à fome. E nós sabemos que quem está passando fome é quem perdeu o emprego. E as primeiras pessoas a perder o emprego nesse governo foram as mulheres negras, que são chefes de família. E os micronegócios fechados E sem incentivo. E sem incentivo, porque hoje o recurso público ele está canalizado para o grande empresário através das isenções, através dos incentivos. O micro e o pequeno empresário está abandonado, assim como a agricultura familiar, né? A agricultura que é a que realmente produz alimento para pôr na mesa está abandonado. A religiosidade popular também está abandonada. Também está atacada. Essa tá, que a nossa está atacada, né? E na agricultura os grandes investimentos vai para onde? Para o agronegócio, para aqueles que produzem muito para atender o público externo, para importar. E fecham as sacas e vendem a grandes valores, acumulando grandes capitais. Que não chega para não redistribui, não chega para o mundo. Eu estou muito preocupada, comunidade, realmente com a fome, o valor da luz, depois dessa privatização. E o candidato que está ali, liderando as pesquisas, diz que vai privatizar a água, vai privatizar a Corsã. Fala aí, vamos falar nomes, né, Reginete? Reginete, hoje é um dia que nós não temos mais que ter timidez diante de nomes e situações, porque eles não têm timidez nenhuma. Outro dia eu estava ouvindo um áudio da comandante Nádia, terrível. Ela disse que ela iria abrir mão da candidatura dela para que o Olívio não subisse ao Senado. Sim, para apoiar o Mourão. O vice-presidente da República é responsável também pela fome e pela miséria que o nosso povo está passando. Está passando não, foi jogado, foi colocado. É responsável também pelos 700 mil mortes, que sendo delas 400 mil seriam evitáveis se eles tivessem adquirido a vacina e se não tivesse iludido o povo com kit cloroquina, né? Iludido o povo com kit cloroquina. A gente é que vem sofrendo, a gente vem sendo humilhado, espisoteado, então nada melhor que dizer nomes. Nossa. E aqui no Estado, as políticas de entrega do patrimônio público, a CIE, o Eduardo Leite, que agora é Eduardo, ele entregou a CIE por 100 mil reais. E no mês seguinte a gente sentiu o impacto disso. A energia elétrica foi lá em cima. E agora a promessa dele é entregar o Banrisul, que é iniciativa privada, porque ele vem daquele debate da liberdade econômica, de achar que a economia administra melhor a vida em sociedade do que o Estado. Aí ele vai privatizar a Corsã, que atende milhões de gaúchos, ou seja, a água vai ser privatizada, que é um bem sagrado. A gente não vive sem água, né? Então, não vive sem água, sem luz e sem terra. Exatamente. Assim como o nosso prefeito aqui de Porto Alegre, né, tenta de todo jeito privatizar o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Então, isso a gente tem que prestar atenção no perfil do candidato antes de... Porque vem aí, é importante, vem aí. Com a eleição do Leite, vem aí.
A eleição do leite não, né? Foi a eleição para presidente da... Nós temos 5 votos. Presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Olha a importância dessa eleição. Então não é só a eleição do leite, é a eleição de toda essa estrutura. Fascista está coligado com o fascismo e com tudo isso que nós estamos vivendo. Luz, aqui no Ilhéus Almideuá, por mês, por baixo, R$1.300, R$1.400 de luz. Há pouco tempo atrás, antes da ser privatizada, a nossa luz era R$400. 400, 480, 500. Agora é 1.500, 1.300. Replicou. Sim, porque a empresa, a Equatorial, ela precisa de lucro. Precisa de muito lucro. E não é nem uma empresa brasileira, é uma multinacional. É aí que tá. Vem aí a privatização do Banrisul, vem a privatização da Corsã, do DEMAI. E isso quer dizer o quê? Uma condição muito difícil de se viver. E o atual presidente da República, ele tem um projeto que se chama desestatização, que é privatização. No rol dele está a privatização do Grupo Hospitalar Conceição, que implica o Conceição, o Cristo Redentor, o Fêmea, e mais toda uma rede de atenção básica à saúde, que são as unidades de saúde básica, né? Ele prevê a privatização de uma série de empresas e serviços públicos, como a saúde e a educação. Ele já privatizou aqui, não pôde privatizar por força da lei, mas aí fechou a CEITEC, que é aqui do ladinho, aqui, do ladinho aqui, que é uma empresa que desenvolvia chips de alta tecnologia para que hoje falta em todo o mercado. E que foi feito toda uma estrutura, um gasto enorme. Sim. A CEITEC se estruturar aqui no Rio Grande e produzir economia para o Rio Grande. Foi o governo Lula, que investiu muito em muito desenvolvimento tecnológico. Muito, para que tivesse trabalho para as pessoas, né? Sim. E também a gente não ficar tão dependente de outras economias para poder, né, da tecnologia importada para poder ter o desenvolvimento. E que hoje eu vejo muito essa ilusão do empreendedorismo. Eu vou empreender, o Estado se desobriga das funções estatais e de que realmente tem que reparar o trabalhador. O Ministério do Trabalho aí falir, as ações trabalhistas correndo, né, como eles querem, ou seja, não correndo. Não tem incentivo para o microempresário, a empresa faz empréstimo, nome sujo, pronto, acabou. Sim, você sabe, Iabete, que a grande maioria dos microempreendedores, microempresários, são mulheres e mulheres negras. Eu sei. Que se obrigaram a desenvolver isso porque nunca conseguiram se inserir no mercado formal de trabalho. Porque o racismo impede, o racismo e o machismo impede que a gente chegue nesse mercado e chegue com dignidade salarial. Exatamente. Né? Então, já que tem esse projeto do microempreendedorismo, então que tenha recursos. Isso só vai ter um projeto que se preocupa com a população. Que tem um modelo de desenvolvimento econômico que passe por incorporar toda essa criatividade, toda essa população que são os microempreendedores e dê condições, crie condições para que realmente possam desenvolver os seus empreendimentos, né? E não trabalhar ou operar de forma precária, como a gente tem visto muitos, né? Muitos, e até falirem, né? Não conseguirem permanecer com a empresa aberta há 2 anos. Exatamente. 2 anos. Então, Reginete, eu sei que tu és muito séria e severa na tua disciplina ativista parlamentar. Eu já te entendo como uma parlamentar. Axé. Já te entendo, tu é muito disciplinado. E tu vem construindo essa candidatura, esse projeto de ser uma mulher a nível federal que cuida do Rio Grande do Sul e do país todo. Porque daí é um cuidado, né? Porque se uma lei consolidada aqui para o povo do Rio Grande, consolida para todo o país, né? Pela simples jurisprudência. Nesse cuidado, a tua campanha
A gente sabe que o partido tem que investir no candidato. O partido acreditou na candidatura Rednet Bispo? Como é que foi isso? Ai, que pergunta, mãe. A senhora hoje tá... Eu tô desde hoje, eu tô que tô. Assim, como eu coloquei inicialmente, para ser, tem um processo, né? Eu sou uma candidata mulher negra, e vocês sabem que as candidaturas de mulheres e mulheres negras são pouco reconhecidas ou pouco incentivadas, tanto que a nossa representação é mínima no Congresso Nacional. Mas desde 2000, na campanha de 2020, por uma provocação da deputada Benedita da Silva, né, que provocou que o Supremo Tribunal sobre as cotas do fundo eleitoral para as mulheres e negros, né? Então o Supremo Tribunal determinou que os recursos do fundo eleitoral eles devem ser distribuídos na proporcionalidade da presença e da participação dos negros e das mulheres, né? E esse projeto foi feito num tempo em que o PT estava no poder, não é isso? Foi na eleição de 2020. Não, a questão das cotas, né? Hoje a primeira foi em 95, é um debate já mais antigo, mas né? Que realmente mas que o PT incorporou e o PT foi pioneiro nisso, porque porque realmente abrir condições, sim, né? Internamente nós no partido já há muito tempo que a gente tem cotas de gênero, de raça na ocupação das direções partidárias, e na sequência a gente conseguiu implementar isso com uma legislação nacional em relação a política eleitoral, né? Então hoje no mínimo 30% dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, ele tem que ser destinado para as candidaturas mulheres, porque a legislação exige que no mínimo 30% das candidaturas sejam de mulheres. E esse fundo ele tem que ser distribuído na proporcionalidade da presença de candidaturas negras, né? Talvez por isso que esse ano aumentou tanto e tem pessoas não negras se autodeclarando negras. Como é que é? Como é que é? Repete isso aí. Pessoas não negras se autodeclarando negras, como teve fraude na ocupação das vagas nas cotas na universidade, tem em qualquer lugar, né? Então, e eu quero dizer que pela primeira vez eu milito sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 86, ou seja, fui candidata a vereadora em 88, no centenário da abolição, lá em Passo Fundo. Fui candidata a deputada estadual em 94, né, ainda pelo Diretório do Passo Fundo. E fui candidata depois, em 2014, a deputada estadual, candidata a vereadora e candidata a senadora suplente, que foi uma candidatura vitoriosa do senador Paulo Paim. E 2020, candidata a vereadora, né? Então, eu estou dizendo isso para as xenautas entenderem também que nós, mulheres negras, a gente sempre teve nas disputas. Sempre teve na luta. Sempre teve na luta. Só que a gente não ocupava, não chegava lá porque não tinha incentivo partidário, reconhecimento da importância das nossas candidaturas e muito menos recurso, porque qual era o empresário que ia financiar uma candidatura de mulher negra, denunciando racismo, denunciando, né? Não tinha. Os maus tratos todos, né? Então, o fundo eleitoral te permite isso. E pela primeira vez, dentro de toda essa militância, o meu partido me colocou como prioridade aqui no Rio Grande do Sul para disputar a vaga, né? Criar condições, garantir que o dinheiro chegue na conta eleitoral, né? Garantir que tu apareça no rádio e na TV, né? Eu te vi várias vezes. Eu apareci várias vezes. Tu apareceste muitas vezes. Então, pela primeira vez, eu quero dizer que o meu partido deu condições para que a gente pudesse fazer uma disputa, né? Pudesse estar... Tá no páreo. Tá no páreo, né? Tá no páreo. E onde é que tá Mas isso não é de graça, viu? Não, é muito trabalho. Como eu já disse, eu tô filiada desde 86, a gente tem um trabalho intenso com a comunidade na luta pela terra,
na luta pela regularização fundiária, na luta em defesa dos territórios negros, tanto os quilombolas quanto dos povos de matriz africana. Que né? são Então, territórios quilombolas, né? Exatamente. Nós temos que buscar isso aí. O Brasil é um grande quilombo, o Brasil é um grande Só não terreno. querem aceitar, né? Então, mas nós temos que ter consciência disso. Que se a gente tem consciência disso, também você pensa a política nessa perspectiva. Né? Eu há muito tempo, uma palavra que me incomodava, né? Porque a gente denunciou muito o eurocentrismo, ou seja, dentro do sistema de ensino, ou seja, pensar o mundo a partir da Europa para as nossas crianças, né? E aí a gente discutia, tem que ter inclusão, né, da nossa juventude, das nossas crianças no ensino. Eu cheguei um dia, eu concluí que a gente não pode ser incluído dentro de uma minoria se nós somos a maioria. Se nós, cada coisa, cada prédio, cada bem que foi produzido, cada lavoura, cada estrada, tudo que foi construído nesse país tem a mão preta, tem a nossa mão. A gente vai ser incluído dentro do quê? Tem a nossa mão, nosso trabalho, mas não tem lucro para nós. Exatamente. Alguém se apropria desses saberes, desse conhecimento e desse todo esse trabalho. Ganha pela nossa força de trabalho. Então a gente não precisa se incluir em projeto nenhum, nós temos o nosso projeto. Eu tenho dito que nós mulheres negras, porque as mulheres negras e os povos indígenas, nós temos um projeto para o país diferente desse que está colocado. Porque a gente, ao longo dos séculos, depois de quase 4 séculos de escravização, nós conseguimos produzir essa coisa maravilhosa, que é o povo negro brasileiro, preservar a nossa cultura preservada dentro dos ilês, a nossa língua preservada dentro dos ilês, e o Brasil, esse povo lindo, esse grande quilombo, que infelizmente ainda é controlado por uma elite de homens brancos que ainda tem a mentalidade escravocrata, que subjuga a maioria do povo, e por isso que acha que o salário mínimo tem que ser bem pequenininho, que gastar com saúde para o povo é jogar dinheiro fora, que com educação o povo não precisa. O ministro da Educação, o atual presidente, disse que pobre não precisa ir para a faculdade, e eles fizeram uma reforma de ensino no silêncio, porque ninguém ficou sabendo, agora, aprovada recentemente. Sim. Que o ensino médio ele é só técnico para preparar a mão de obra para o mundo do trabalho. E processo que isso a gente já passou. A gente já passou, porque nós queremos que o filho, como a gente já fez, da trabalhadora doméstica, do pedreiro, ele possa ir para a faculdade, para as melhores universidades, se ele quiser ser médico, se quiser ser enfermeiro, se quiser advogado, engenheiro, possa ser. O Estado tem que garantir que as pessoas possam ser isso. Então essa lógica, isso é uma mentalidade escravocrata, de achar que filho de pobre trabalhador não precisa ir para a faculdade. É que eles não se acostumaram ainda, na realidade a abolição da escravatura aconteceu no papel, mas eles não conseguem aceitar que a gente não é mais escravo, que a gente pensa, que a gente produz economia, que a gente produz política, que a gente é uma sociedade, e que religião é só um desses pilares, que nós somos um complexo cultural. Extremamente dinâmico. Sim, nós somos uma cultura dinâmica. Esse complexo cultural, o Brasil é um grande quilombo, já dizia a nossa historiadora Beatriz Nascimento. O Brasil é um grande quilombo. É um grande quilombo, e eu poderia dizer, o Brasil é um grande lei. É um grande lei. E é essa experiência política que a gente precisa levar para a institucionalidade. Pensar a política como nós mulheres, como as mulheres negras, como as nossas iabás, que é essa política de solidariedade, de reconhecimento do outro, essa circularidade, ou seja, o bem público tem que estar a serviço de todos. Né? E isso é um valor civilizatório africano, é um princípio nosso, da circularidade. A economia, os bens têm que circular igualmente para todos. As oportunidades têm que ser igualmente para todos. Mas parece falacioso isso, para todos. Mas esse todos, nessa estrutura social como está, montada, e agora nós temos aí as eleições para governador e para presidente. A manutenção desse projeto que nos exclui, que nunca nos dá um cargo numa estrutura, numa empresa bom. Não nos dá. É difícil dizer. Não vai dar, não vai dar.
Isso, Eu luto aqui os meus filhos de santo, Reginete. Eu quero te falar dos meus filhos de santo que querem ascender nos cargos e que não conseguem, porque sempre tem alguém que diz, esse negro realmente não vai servir para o local. Ele tá não tem perfil adequado. Ele não tem perfil, ele não tem a beleza que é indicativa, necessária para esse caso. E os meus filhos chegam aqui e choram. Mãe, como é que nós vamos diminuir isso? E eu acredito, digo, nós temos as nossas candidaturas. Nós temos que modificar esse país. Estudar não é suficiente. Eu tenho um filho de santo formado na faculdade e que não está trabalhando no seu devido curso, porque não tem oportunidade. Devida formação. Agora, a Xenaltas. Nosso café não. Café não. E eu acho que é importante, eu não acredito que alguém vai abrir mão dos seus privilégios para garantir os nossos direitos. Eles não vão abrir. Então, isso vai ser... por isso que também não acredito que alguém vai nos incluir dentro dos seus projetos. Nós temos que agarrar o projeto que os nossos ancestrais construíram, que nós estamos construindo, porque nós viemos de um povo de muita luta, que foi capturado em África, que foi escravizado, que lutou contra a escravidão, conquistou a liberdade, nos tiraram da senzala, e a gente está aqui hoje, a maioria absoluta do mundo. Então, nós temos um projeto para o país, que não é esse projeto de morte. Agora, nós não podemos deixar que os outros se apropriem do nosso projeto e façam dele o que bem quiser. Contem a história do jeito deles. Porque a Boaventura, ele sempre fala assim, olha, vamos ver lá a história do caçador. A história do caçador, ela tem toda uma narrativa. Mas a história do leão? Quem é que já contou a história do leão? Que é o nosso caso. Quem é que conta a história deste lado aqui? Realmente como aconteceu a escravização. Esse sapato aqui que eu estou usando, Reginete, o sapato que tu está usando, isso aqui foi conquistado, porque foi nos tirado da possibilidade. Quem chegou aqui nu. Exatamente. Aliás, só podia usar sapato quem era liberto, né? Só podia usar sapato quem era liberto. Que era um símbolo de liberto. E sapato, né? De salto, a minha companheira é muito irreverente, né? Gosta de salto. Ela gosta de salto, mas é por irreverência. Porque o trabalho dela lá dentro é todo sem salto, é sem sapato. Mas quando ela sai, que ela vai aparecer, ela bota um salto. Como irreverência, tal qual como o Zé Pelito da Paz. Sim. Que usa terno branco e gravata vermelha por irreverência. Para contestar toda a estrutura que está montada. E a minha pombagira usa salto. Porque também o sapato de salto era para as madames. E como ela disse que ela é rainha, muito mais que uma madame, ela tem que usar muito salto. Sempre. E aí essa luta que a gente vai fazendo e vai buscando aqui dentro do terreiro, esse terreiro que é tão massacrado, estamos colocando na parede, Regina. Demonizando, né? Nos colocando como o mal do país, como a base de todos os males, escudo, né? Quando a gente sabe que... A lixeira, o chiqueiro religioso do país, a religião africana, as religiões africanas. Sim, mas o nosso povo não enriqueceu praticando religião. Quem é que enriquece hoje? Né? São as igrejas, as neopentecostais, O nosso povo não enriquece fazendo religião. Quem enriquece fazendo religião são as igrejas pentecostais. As neopentecostais, porque tem algumas que são muito sérias, né? Mas hoje tem, né? Tem líderes religiosos ali que são multimilionários, né? Enriquecem. Reino de Salomão, Reino de Salomão, Templo de Salomão. Enriquecem pegando o dízimo, tirando na maioria do nosso povo pobre, né? Ou seja, fez da religião uma economia, né? Uma mercadoria. Então isso a gente precisa ver e observar, porque também é esse povo que está nos perseguindo, né? Porque ao nos perseguir, tira aquela base do povo preto pobre, que é a maioria desse país, tira a base, enfraquece a resistência e fica à mercê desse projeto nefasto que ainda persiste no nosso Brasil, que é da escravização do corpo e da mente, da alma do nosso povo, né? Por isso... Dominação dos corpos e mentes negros, né? Por isso que é importante
nós pensarmos o projeto político de país na nossa perspectiva. A gente não vai fazer milagre, acho que o milagre já foi feito, a gente estar vivo aqui, né? Com muita luta, muito trabalho. Mas hoje, por exemplo, amanhã, a gente está comprometido com o voto antirracista, eleger pessoas negras comprometidas com as nossas causas, de fato comprometidas, que tenha trabalho, que tenha tradição, né? Que tenha persistência, é fundamental, porque não vai fazer um milagre, não vai ter, mas é o início de um processo que vai ser bem acelerado, porque a gente, nos últimos anos, vem mudando. Porto Alegre elegeu uma bancada negra nas eleições municipais, eu acredito que o Rio Grande do Sul vai eleger uma bancada negra para a Assembleia Legislativa e vai eleger, acredito eu, a primeira mulher negra deputada federal gaúcha. Eu acredito, mãe. Mas eu também acredito. Regineia, tu és minha candidata há muitos anos. Os cafeinautas sabem não disso. porque eu sou maravilhosa, mas porque a gente vem num processo de construção, de elevação de consciência racial, de elevação de consciência social, que está levando a isso, porque é o início da derrocada desse projeto nefasto que nos coloca como subalternos. Então isso a gente sobreviveu, lutou pela vida, agora nós vamos lutar para que a gente tenha presença marcante dentro da estrutura do Estado, para quando chegar lá no Congresso Nacional, o orçamento da União, que vai dizer que você vai dar bilhões de isenção para o grande empresário e que vai acabar com o SUS, a gente vai dizer não. Os bilhões têm que vir aqui para a saúde pública, os bilhões têm que vir aqui para a educação infantil, tem que vir para dar sustentação na universidade para os nossos jovens. Né? Então é isso que a gente precisa fazer. Nós não vamos esperar que alguém venha fazer por nós vamos fazer por nós. E o voto, ele não é tudo. O voto não é tudo, mas é uma ferramenta importante nesse processo. Então eu acredito, eu estou muito confiante que amanhã, dia 2 de outubro, dia da democracia, a gente vai eleger. Eu sou do time do Lula, né? Eu já tinha falado. Eu sou do time do Lula, porque eu penso que o Lula é uma pessoa. Por que o Lula está tão preocupado com a fome? E erradicar a fome novamente? Porque é uma pessoa que já passou fome, né? Então já sabe o que é não ter comida na mesa, né? Não ter perspectiva do amanhã, então, né? Então, por isso que ele fala tanto de que tem que ter comida e comida em abundância e qualidade, né? Por que ele fala tanto do salário? Porque ele foi metalúrgico, foi peão de fábrica, foi trabalhador, perdeu o dedo trabalhando. Então, nós precisamos confiar nesse projeto de pessoas que passaram por situações pelo menos parecidas, semelhantes ao que a gente passou, né? E por isso que a gente precisa de mulheres pretas, pessoas negras, que já passaram, que sabem que perderam seus filhos, que sabe para onde tem que ir o recurso público, né? Que sabe o que representa esse território sagrado aqui, da onde nós estamos falando para a vida do nosso povo, e por isso esse território precisa ser cuidado, precisa ser preservado, e por isso que nós estamos, Mãe Beth, deixa eu falar um pouco. Eu faço parte hoje no Congresso, representando o senador Paulo Paim, da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e que a gente está trabalhando um projeto de lei, Macota Valdina, projeto apresentado pelo Franz Pottmann, que é para garantir a preservação, garantir o direito da existência com dignidade. A maravilhosa Regina Nogueira, a Yavera e tantos outros, né, no nosso país, que estão lutando para que os nossos territórios sejam efetivamente cuidados, preservados e tombados como patrimônio da nação brasileira, com patrimônio. Tem que ser, nós somos brasileiro. Patrimônio. Então, por que isso? Porque o Brasil, nós somos a cara do Brasil, nós somos a base do Brasil, e isso precisa ser entendido como uma forma de fazer política. Então, isso é uma forma de fazer política, porque nós somos autoridades. Estão vendo isso aqui, comunidade? Isso aqui é o cajado, isso aqui significa que nós somos autoridades.
tradicionais, espirituais, administrativas e políticas. Porque é dentro do nosso terreiro que a gente conversa e que a gente ouve o lamento, a gente ouve as dores das pessoas. Eu ouço muito, Reginete. Eu sei que não é, que é não ter emprego. Não ter comida na mesa, eu já passei isso. A minha mãe cozinhava numa lata debaixo da casa para o vento não bater muito e não gastar aquela lenha. A galinha pega do vizinho, não tem vergonha de dizer, né? Não, é a história do nosso povo, né? A minha mãe pegou galinha do vizinho, eu peguei galinha do vizinho para comer. Acredita? Atirando o lençol, porque a gente tinha que escolher entre atirar o lençol e colocar um pouco de arroz e atrair a galinha para dentro de casa. É incrível, quem me vê hoje não diz. As histórias que o nosso povo, e a gente faz, né? Nossos pais, nossos avós e muita gente. Quando a minha mãe... Hoje, você imagina hoje esses 33 milhões de pessoas com fome crônica, quem são? A maioria são mulheres, chefes de família. A fome recai com muito mais força sobre as famílias que têm crianças com menos de 10 anos. Mas, Reginete, antes era até mais fácil, não tinha toda essa cerceação comercial capitalista, né? Porque hoje está tudo ensacado. Até a gente não tem terra para poder plantar uma cenoura, uma banana. Tudo isso acabou, Reginete. Sim. Não tem como ter lenha, pegar uma lenha. Tudo está ensacado, empratelheirado, dentro de um supermercado, dentro de um açougue. Nós não temos mais uma galinha para cortar. E tudo envenenado, né? Tudo envenenado. Por conta dos agrotóxicos, dos hormônios. Do agronegócio. Enfim, então, esse debate, ele é um debate longo, ele é profundo. Né? A importância da gente ter pessoas comprometidas com a nossa tradição também é pensar isso, né? Hoje a gente tem um governo, por exemplo, que autorizou destruir a Amazônia, né? Autorizou destruir a Amazônia. Destruir os rios, privatizar tudo. E a gente sabe que lá na Amazônia, né? Lá vivem povos tradicionais, que são os povos indígenas, e que a Amazônia só é Amazônia porque eles estão lá. Né? O governo fez um decreto de morte sobre esses povos. Agora né? mesmo, Nós sabemos, né, que os nossos orixás, eles não vão existir se não tiver água limpa, se não tiver comida saudável na mesa, árvore. Se nós não existirmos, não é? Porque o projeto ele é muito pequenininho, muito sutil. Quer dizer, alguns processos de forma sutil. Então, destrói lá para chegar aqui. E a gente até hoje, nos dias de hoje, não tem uma folha, tem que ser comprado. Reginete, a gente tem que comprar folha para poder fazer uma obrigação. Sim. Hoje, ser de terreiro é um indicativo até de abundância e riqueza para poder fazer uma obrigação. Comprar uma galinha, comprar um pombo, comprar um cabrito, é uma fortuna. Nós não temos espaço para poder criar, porque é proibido criar bicho. E aí nós temos que encontrar um rio de águas limpas. Mais difícil ainda. E nós temos que sair, nos deslocar. Não é logo ali que a gente acha um rio, que a gente acha uma vertente, porque os poços foram fechados obrigatoriamente para o Demar e a Corsã entrar. É disso que eu tô falando, Reginete. Aqui dentro da casa tem um poço. Eu tô te revelando, se um dia não tiver água para tomar, vem aqui. Sim, eu vi, maravilhoso. Exato, porque nós somos proibidos de ter poços. Nós temos que ter a água do Demar e da Corsã. Então, mãe, para pensar isso, a gente precisa estar. A gente foi sendo sufocado, cerceado, eu estou dizendo, nós somos emparedados. Lá em Alvorada, é um dos municípios mais racistas religiosos que nós temos. O povo de Alvorada tem sido atacado dioturnamente. Alvorada, sabe que é um dos municípios que concentra um grande número de leis, né? E infelizmente hoje lá tem uma administração municipal que autoriza a perseguição dos nossos autoriza. Eu estive reunida com muitas IAs, muitos babas, e a denúncia é constante de como a polícia tem invadido os ilês, tem perseguido os ilês. Século XXI. E a gente sabe, tá lá na Constituição, no artigo 5º, né? Que a prática, a liberdade de culto, né, é algo sagrado e é algo inviolável.
Então a polícia não pode entrar, como não pode entrar na igreja Agora, a católica, não vigilância- pode entrar no INE. Na casa de um filho meu entrou a vigilância, a guarda municipal e deslocou o meu filho dentro da viatura deles para prestar depoimento por causa de bicho. Inventaram uma lei de animais extremamente severa para cuidar dos animais, mas não tem lei extremamente severa para cuidar de nós. E aí um bicho que é pego na rua para ser cuidado vale muito mais que um ser humano, que um homem que tem uma prática religiosa, que é gay, que é LGBTQIA+, que uma mulher que é gay. É assim que tá, Reginete. Tu vai subir lá pra cima, tu vai, eu sei que A vai. proteção aos animais ela é importante e nós sabemos disso, né? Porque os animais que a gente consome, eles são animais muito cuidados e amados, né? Então, essa coisa também de vincular maus tratos animais conosco, não é verdade, né? E então essa arbitrariedade que as pessoas têm da denúncia disso que é porque é intolerância religiosa, é racismo religioso, né? Então também a polícia, o Estado tem que entender isso. Infelizmente é a lei do Eles têm que silêncio. entender que nós sabemos o que está acontecendo, né? A lei do silêncio, as leis de defesa dos animais têm sido usadas para perseguir as tradições de matriz africana, porque eu na minha rua, por exemplo, já tem uma igreja evangélica. E de noite é uma cantoria, né? Vai até tarde da noite. Eu não me incomodo. Quem é que se incomoda com reza? Quem é que se incomoda? Eles se Quem é que se incomodam. incomoda com batida de tambor? Eles se né? incomodam. Então é porque é intolerância e é racismo religioso, né? Porque eu não sou evangélica, mas em determinados momentos eu acho que é bonita aquela cantoria. Eu me incomodo. As pessoas, A cantoria evangélica me incomoda. mas é a crença deles, já. Eles estão reunindo para celebrar a vida deles e a E fé tu sabe deles. por que que me incomoda? E a gente vive no estado que a gente tem que respeitar. Né? Então, eu não me incomodo, quer dizer, agora eles se incomodam profundamente com a nossa prática. Com a nossa prática. Mas eu me incomodo quando eu ouço essas cantorias evangélicas, porque quando eles pronunciam a palavra demônio, eles estão dizendo, aquele terreiro ali, aquela gente daquele terreiro ali está a representação do demônio, ali mora o demônio, então eu me incomodo. Com essa prática religiosa, intolerante e racista, eu também me incomodo profundamente. Eles chamam esse tal de Jesus, que não é, nem nunca foi, não representa a divindade, nem a militância, nem a política de Yeshua. Em nome disso, eles colocam, eles denominam e indicam o mal. E esse mal somos nós. O mal está sempre E no outro. em nome desse Jesus, eles gritam que nós somos os demônios. Agora, demônio mesmo, e eu quero que vocês compartilhem lá, que dê um joinha, porque o mal, ele é preciso, ele não tem medo, ele não é tímido como nós. Ele nem é flexível como nós. E ele tem um representante chamado Messias Bolsonaro. E que ele tem várias coligações. Mas nós temos hoje uma representante do bem, do bom. Uma representante de Iemanjá, chamada Reginete Bispo. A senhora é maravilhosa, mãe. Eu sou maravilhosa. Mas eu digo, eu me sinto preparada hoje para ocupar qualquer espaço. É isso que eu ia perguntar. Eu me sinto preparada para ocupar qualquer espaço e assim que o nosso povo tem que se sentir. Eu tenho trabalhado muito com as mulheres de periferia, com as mulheres negras e tenho visto a ascensão delas, porque a gente tem que trabalhar, porque o que o racismo e o machismo faz com a gente, especialmente o racismo, que é te incutindo que tu não é bom o suficiente, que tu não é capaz, que tu não pode, e a gente começa a acreditar nisso. A gente começa a potencializar todos os pequenos defeitos que a gente tem, que todo mundo tem. Né? Exatamente. E começa a deixar isso muito grande, e começa a se achar incapaz. E achar que preto não pode estar lá, que mulher não pode estar ali, né? Então a gente tem que reverter esse processo e dizer, eu hoje acredito que superei boa parte disso, porque o racismo, quando ele vem, as ações racistas, eles vêm para te desmontar, e eu me sinto preparada e gostaria que
cada mulher, que cada mulher preta se sentisse preparada para fazer isso. Se sentisse preparada para fazer isso e dizer que, e acreditar que onde a gente chegar vai fazer a diferença. Porque o nosso projeto não é um projeto individual, não é CPF, né? Não é CPF. Não é CPF, o nosso projeto é coletivo e ele agrega história de luta. Nossos passos vêm de longe, né? Já diz o movimento de mulheres negras, porque a gente vem o saber, o conhecimento não é meu individual, é de toda uma ancestralidade, é de toda uma coletividade. E eu estando lá no Congresso Nacional ou qualquer outro lugar, mesmo os lugares que eu ocupo hoje, eu só consigo fazer porque tem essa coletividade conectada. Então eu vou te fazer um pedido. Eu gosto de pedidos, eu gosto de compromisso. Sim, eu gosto. Eu gosto que faça, porque também sempre, quando as pessoas perguntam, participam, pedem, cobram, né, também é um processo de crescimento da gente, porque também tu tem que pensar, né, elaborar, tem que pensar e sentir o que o outro tá sentindo, a expectativa do outro, e como é que isso se traduz numa ação de melhoria para a coletividade. Então vamos ver, eu vou fazer o pedido, vamos ver quais são as possibilidades da Reginete Bispo dar conta desse pedido. Então eu vou contextualizar o pedido para que tu entendas. Durante a pandemia, houve uma problemática conosco. Tu, como filha de Iemanjá, deve saber, já sabe. Nós tivemos imensa dificuldade de fazer o culto a Iemanjá no dia 2 de fevereiro. Porque no país há uma contraposição. A deusa Iemanjá, a mãe de todos, e o grande Jesus deles. Você sabe de que eu estou falando, tá? Então nós tivemos aí várias reuniões, tivemos várias conjunções de pessoas que estavam cultuando Jesus e que nunca houve proibição nenhuma dessa reunião, dessa multidão. Nós tivemos problemas sérios com o culto de Iemanjá do Iapoque ao Chuí, de norte a sul desse país. Nós não pudemos cultuar a nossa deusa, porque é a deusa em contrapartida a esse Deus deles aí, que nem é Deus, é demônio. É um anticristo. É possível a garantia escriturada para além do movimento cultural, do movimento religioso, a liberdade ao culto a Iemanjá no dia 2 de fevereiro? A Constituição garante isso. Sim, mas eu quero uma outra coisa, Reginete, porque nós vivemos um país, em hora sim, hora não, nós vivemos esses projetos fascistas, em que a gente não consegue nem cultuar a gente tem trabalhado muito para isso, porque a perseguição às práticas culturais e religiosas dos ele tomou uma outra dimensão, porque a pandemia potencializou essa possibilidade de viabilizar as nossas práticas. Potencializou. Ressalvada o resguardo necessário, o isolamento que em determinado período foi necessário. Mas a perseguição, ela já vem de bastante tempo. Eu vou pegar como exemplo uma outra prática cultural nossa, que é o carnaval. Exatamente. Quanto tempo faz que os municípios, inclusive o Rio de Janeiro, que vive do carnaval turístico, né, começou a dizer que o carnaval inviabilizava as políticas de saúde, né? Então, não vamos dar incentivo à cultura do carnaval, porque precisamos investir em saúde, como a gente sabe que os orçamentos são distintos. Né? Exatamente. Então, e tu soube, né, Reginete, que houve uma grande problemática conosco. No dia 2, em Salvador, todas as praças fechadas, todas as praias, as orlas marítimas fechadas. E a tentativa, lá tem o lago, a Praça dos Orixás, né? Exato. É um espaço que seguidamente é Rio ameaçado Vermelho. De destruição, né? Isso. Seguidamente ameaçado. Então isso faz parte do projeto de perpetuação dessa mentalidade de práticas escravocratas. Porque
tradições são as expressões culturais que nos mantêm fortes e unidos, né? Que nos fortalece. Aqui Então, o grande culto a Iemanjá, totalmente proibido. a nossa padroeira, né? Da cidade de Porto Alegre. E assim como a gente viu em diversas cidades aqui, a destruição de monumentos, a destruição de imagens, de Iemanjá, do Bará. Aqui, bom, a luta que foi, né, contra a privatização, a entrega do mercado público aqui em Porto Alegre, foi iniciativa privada, e aí a Vera dedicou-se muitíssimo nessa luta, e desrespeitando totalmente o fato de que é um território sagrado das nossas tradições, um território sagrado do povo. Eles teriam que nos indenizar, né? Já que eles querem tomar. Então, mãe, eu penso que a gente tendo pessoas dentro dos espaços institucionais que discutem essas coisas, pessoas comprometidas com essas agendas, com essas pautas, né? Elas não vão circular com tanta facilidade como circula agora, né? Porque nós vamos ter contraprojeto. Não pode, Reginete. Não pode, e nós temos esse compromisso. Foi difícil fazer a festa para Mãe Iemanjá esse ano aqui, na Orla. Foi muito difícil. A gente fez assim... Mas também a senhora sabe, mãe, que a nossa orla aqui do Guaíba está sendo privatizada, né? Eu sei disso. Eu sei que no Porto ali os ilês estão tendo dificuldades até de entrar até para fazer o caminho, né? Muito difícil para fazer o que passe, para fazer o passeio. E eu tô preocupada, porque essa festa de Oxum aqui, que acontece aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, só acontece aqui. Ela é uma festa que tem traços muito semelhantes à festa de Oxum e Oxobô na África. Olha que lindo, que potente. Então nós estamos sendo atacadas, e isso já vem é uma briga secular, é uma luta secular, é uma guerra santa secular. O culto da deusa contra o culto de Deus. Eu tenho que alertar, não posso ficar quieta. É que a nossa tradição, para quem não está nos acompanhando, que não sabe, né? As mulheres, né, dentro da divindade ocupam um papel destacado, né? Não existe a oposição Deus e deusa, né? Para nós não. Não, para nós não. Agora é difícil, né, para as tradições mas para esse país patriarcal, falou sempre. Exatamente, né? Para esse então país o Deus está patriarcal. acima das deusas, né? O Deus está acima da deusa, mas para nós não. A nossa deusa tem que ser cultuada. E tu é uma mulher deusa, Iemanjá. Minha mãe, eu doia. Eu tô preocupada porque nós temos que fazer esse ano de novo, o ano que vem, 2023, o culto, né? Eu encerro o culto no litoral, a nossa festa, Leachel Mideuá, junto com a mãe Eliette, Pai Chiquinho e Oxalá. E a minha mãe, que é o Oco Tá Vivo, a minha mãe Jussara, minha mãe de Iemanjá, Odoiá, ela é o Oco Tá Vivo que passeia, né? Que compõe a procissão de Pinhal. E eu gostaria muito dessas garantias, ora com esse governo fascista, ora sem esse governo fascista. E não é um delírio, eu sei que toda vez que o fascismo sobe, ele vai nos esmagar. Eu sei disso. Mas nós precisamos de uma garantia melhor. É possível? É possível. É possível, que eu acredito muito na nossa força, acredito na organização. Vamos começar já nos organizar agora, mãe, para garantir que saia todas as celebrações, todas as festas das nossas divindades, né? Então hoje aqui em Porto Alegre a gente tem uma bancada negra. Vamos acionar a bancada negra para se posicionar e garantir que a nossa festa aconteça. Vamos acionar os parlamentares que estão comprometidos. Vamos acionar o Ministério Público, vamos acionar tudo que for possível para garantir. Tem que ser acionado. Porque é um direito constitucional que nós temos de celebrar, né? E de fazer nossa liturgia, aonde a gente acha que tem que ser feito. E ampliar, ter mais recurso para a festa de Oxum aqui na Orla e muito mais representação e representatividade de mulheres negras de Oxum na festa. Eu tô ligada. Eu sei o que eu tô dizendo. As mulheres negras de Oxum na festa da Oxum este ano, onde é que está? Não estavam no palco, não era o destaque, não era o que está vivo.
para quem se diz e que entende de religião afro. E que se entende como representante, não é. Tá lá cerceando o direito, a visibilidade e o poder da mulher negra, da Oxum. Da Oxum, e aí não tô falando mais de mulher negra não, eu tô falando da deusa, da orixá, do poder divino da água, da Oxum. Esse ano a festa aqui foi muito difícil suportar, ter suportabilidade. E também tem visual. Tem um processo de apropriação, né? Apropriação dos nossos bens culturais e religiosos. Eu quero ver as mulheres de Oxum. E aí nós precisamos, Reginete. A nossa cultura ela é dinâmica, tem lugar para todos, mas o respeito tem que estar... Eles não respeitam, Reginete. Eles não respeitam, vão parar de falar de respeito. Se nós estamos aqui é porque eles nunca respeitaram nada. Eles não respeitam a vida. Eles respeitam a acumulação de capital. Mas nossa... Reginete, eu acho que é tarde de uma hora. Sempre que eu venho aqui é isso. É isso. Esse debate intenso, mas acho que ele é intenso porque a nossa vida ela é intensa. Os desafios que estão colocados para nós, eles são intensos. Porque hoje o que está colocado para nós acho que é algo terrível, né? Do ponto de vista dos retrocessos. Então a responsabilidade nossa é muito maior no sentido de assumir compromissos e reter essa violência brutal contra o nosso povo de todas as formas, né? Contra as nossas tradições, contra a nossa juventude, contra os nossos idosos, né? Contra os nossos poderes, né? E nós temos contra os nossos poderes. E nós temos a responsabilidade porque muitos vieram antes de nós, lutaram, deram a vida, deram sangue para que a gente pudesse estar aqui. E nós temos que honrar essa tradição, nós temos que honrar essa luta e nós temos que estar pensando lá na frente, isso, no com futuro. Certeza. Garantir o presente, mas também o futuro para aqueles que virão depois de nós. Axé. Fechando a boca desses falaciosos. Agora deram aí para atacar os Exus e as pombagiras. E dizer que quem tem Exu que é pombagira é fiasco, é esculacho. Vamos respeitar a ancestralidade dele. E aí eu tô vendo muito isso. Primeiro ataca Exu, pombagira, demonioriza, ridiculariza, dá desimportância e agora desimportância com Oxum e Iemanjá. Eu tô assustada. Mas elas, as nossas Iabás não estão quietas, né? Elas não estão. Quando te colocam lá, não estão. Não estão quietas. Elas estão trabalhando, estão esperando. E eu acredito na força da nossa orixalidade, acredito na força da minha mãe Iemanjá, acredito na força do nosso povo e da água. Que tudo limpa, tudo transforma e nós vamos ser vitoriosos nesse processo. Pelo bem do nosso povo, pelo bem do país, pelo bem do planeta. Porque hoje nós temos, o Brasil tem um patrimônio que dele depende a vida no planeta, que é a Amazônia, que é todo esse território sagrado. Toda a Mata Atlântica depende da vida do planeta. E a gente está com pessoas ensandecidas querendo destruir o pouco que sobrou de tudo isso. E nós temos o compromisso de que isso depende da nossa vida. Isso depende da vida da terra, nossa casa comum, né? E nós estamos comprometidos com isso. Por isso eu acredito, sem querer ser pretensiosa, sem querer, que os orixás estão nos olhando, estão nos orientando, e amanhã eu acredito na força do nosso povo, na força do axé, na força daqueles que lutaram por justiça e liberdade, continuam lutando para começar essa mudança nesse país, elegendo mulheres negras, povo da tradição, e elegendo Lula presidente. Reginete Bispo, 1378. 1378. Eu vou estar lá para dizer para o presidente Lula, é por aqui, porque aqui estão as mulheres negras, aqui está o nosso povo da tradição. Lula, por aqui, porque aqui estão as famílias chefiadas por mulheres que estão passando fome e tem que ser rápido, tem que ser urgente. Nós vamos estar lá junto, nós não queremos alguém que faça por nós. Nós queremos ser protagonista do processo. Não precisa que ninguém faça porque nada por nós sabemos fazer. Exatamente, nós temos a força da tradição,
a força da resistência, a força de quem lutou por liberdade. A expressão da liberdade. Então eu acredito que vou estar lá, junto com todos vocês, porque nosso projeto não é um projeto individual. Aonde eu vou, eu sei que eu trago toda a tradição, toda a luta de quem veio antes de nós, do que estão aqui conosco, para garantir o futuro. Então, se eu puder contar com o apoio de cada um de vocês, cafenautas, afronautas, astronautas, enfim, para garantir que a gente possa estar lá. Todo o povo afronauta, né? Eu agradeço e tenho certeza, e a Beth, e todos vocês, que a gente vai honrar o compromisso e honrar o voto de cada uma e de cada um. Comunidade, tá de uma hora. E eu já vou. Desejo a todas as candidaturas comprometidas com o bem-estar nosso, a esperança e o aprendizado da máquina de governar. Eu desejo a todas as candidaturas vitórias, porque o fato de concorrer é vitória. Mas eu sei que alguns vão, e nós vamos estar lá. O Cafezinho do Batuqueiro vai estar lá, Regina, pra gente conversar depois. E desejo do fundo desse processo, do meu coração processual, dessa mente, que essa eleição remova e movimente todas as casas de axé, para que olhem que o voto, como diz a Yahvé, tem consequências. E que o voto é um processo, não tem preço ter consequências. E que na próxima eleição sejamos nós, as casas de axé, a suspender os nossos candidatos. E a proteger e a cuidar deles. E apresentar muitos candidatos. Apresentar muitos candidatos sérios e a cuidar deles. Porque se a igreja evangélica pode, nós também podemos. Se o mal tem um candidato chamado Messias, nós temos vários candidatos. E hoje aqui a candidata Iemanjá Reginete Bispo, indicada por Iemanjá, que vem na luta há muito tempo. Como tantos outros, muitos outros candidatos do axé que estão aí. Olhem para essas candidaturas e se cuidem, se protejam. Porque olhar para essas candidaturas como possibilidade é cuidar-se. Ninguém vai cuidar de nós. Ninguém, senão nós mesmos. Isso aí. Qual é a verdade, Reginete? Nós somos responsáveis pela nossa comunidade. É assim que nós temos que entender esse processo. Cada um de nós é responsável pelo nosso povo, pela nossa comunidade. E cada um tem que sentir-se capaz de fazer essa defesa aonde estiver. E ocupar os espaços, todos os espaços que for necessário para defender o nosso povo, a nossa gente. Política e religião se misturam sim, aliás, é uma coisa só. Sabe por quê? Porque durante muitos e muitos anos fomos enganados por esse poder para que não estivéssemos nesse protagonismo. E agora nós estamos nessa eleição arrebentando essa corrente. Sabia disso? Sim. Sei disso, Iá. Essa marca. Gente vem, a nossa força do nosso povo, a força da luta antirracista, a força das mulheres, estão impondo uma outra ordem no mundo. Porque os homens já fizeram demais. Os homens brancos já colocaram a humanidade em risco e nós precisamos assumir esse espaço para poder retomar esse ciclo da vida, né? Para que a vida ela aconteça com naturalidade, com a normalidade necessária. Exato. A forma de governar patriarcal, machista, falocêntrica, branca, já encheu o saco. Encheu o saco. Nós estamos por aqui, ó, desse sistema que nos empareda, que nos exclui, que batem em nós, fecham nossas casas, quebram tudo.
nos colocam dentro das prisões, matam nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos maridos. Nós estamos de saco cheio. Não há uma casa de axé que não tenha sido corrompida por esse sistema. Não há uma família de axé. Porque sempre tem alguém para nos chamar de alguma coisa. Quando essa coisa são eles. Essa máquina de governar branca, machista, tá perdendo, sabe por quê? Porque não sabe dividir. Não é boa, não é consciente, não é calorosa, não tem bondade, não é orelhinha. Não é odor, ou seja, todo mundo junto. Comunidade, nós temos que terminar esse café. Nós temos que terminar. Tá bom esse papo. Compartilhe a live, dê um joinha e saibam que nós sempre temos alguém por nós. Esses candidatos, essa candidatura Reginete Bispo é por nós. Todo esse processo que hoje a gente está começando a exercitar de maneira mais consciente, não é, gente? Eu percebo isso como nunca aconteceu. Os terreiros, tá cheio de gente do axé. Votem no meu pai de santo, votem na minha mãe de santo, tá cheio de gente. Que lindo, né? Potente também. É potente. Eu penso que é o que nós precisamos. Como processo dessa máquina que tem há muitos anos nos algemado e nos feito de marionete. Nos usar. Tenta, né? Mas a gente sobrevive, nós estamos fortes, mas também a gente é forte, mas também a gente não quer ficar em guerra o tempo todo. Né? A gente queria paz. Nós queremos paz, queremos ser cuidadas, queremos ser amadas, queremos poder transitar num território seguro, né? Assim como esse lê, eu tô encantada, mãe, com a calmaria daqui. Do axé que tem esse espaço. Tem muito axé, tem realmente. Enfim, muito bom. Tem cuidado. E a gente quer que o planeta seja assim. Seja assim. Que por tudo a gente anda seja assim. Que as famílias possam viver tranquilas com a sua casa, com a sua moradia, com acesso aos bens, né? Materiais. Que a humanidade produz. Aos bens materiais, porque bem material nós temos muito, viu? A gente é muito honesto, muito correto, muito leal, muito fiel. A gente é fiel. Então nós precisamos, do que a gente precisa mesmo? De bens materiais, comida na mesa, salário bom, emprego, casa, carro, é o que a gente precisa. E estão nos tirando. Então eu peço ao Oxum que abençoe a tua cabeça, abençoe a tua candidatura e todas as candidaturas. Que o programa, a edição com que roupa eu vou, no Café do Batuqueiro, possa ter espraiado, revolucionado, virado muitas cabeças e muitos votos. A nosso favor, não contra nós. Obrigada, mãe. Que amada. Então, olha, para preparar uma candidatura, a diferença a gente faz essa comunicação, para poder comunicar para as pessoas com o que a gente está comprometido, com o que estamos comprometidos. Então a gente prepara os materiaizinhos, tá lá na rede social, os nossos compromissos firmados. Então entra lá, dá uma olhadinha, compartilha com os amigos, com as amigas, chama pro voto, porque é assim que a gente faz, né? Com muita comunicação, com muita amorosidade, solidariedade, e é assim que a gente faz política, é assim que nós queremos que a política seja. A Reginete Bispo não é de hoje minha candidata. Eu sou uma pessoa fiel. Quero te ver subir. Axé. Ô, Doiá, minha mãe, que assim seja. Tá bom. Obrigada. Beijo, comunidade. Que maravilha, né? Vai do programa. Isso aqui que